Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos iniciar mais uma aula de recursos humanos. Vou organizar aqui. Nós ainda vamos continuar hoje falando de lideranças, né? Ontem a gente falou sobre liderança democrática, liderança autocrática, e hoje nós vamos iniciar falando sobre liderança liberal ou laissez-faire. Aí nós vamos estar estudando essa parte aqui hoje. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. Vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar aqui falando sobre lideranças. Laissez-faire é a contratação da expressão em língua francesa laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, que significa literalmente deixai fazer, deixai ir, deixai passar. Nesse tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas e erros sem corrigi-lo. Então, quando a gente vê essa liderança assim muito liberal, fica assim meio que nós não somos seres perfeitos, não somos. Nós temos as nossas limitações e às vezes passa algo que nós não conseguimos ver. Mas se nós temos uma equipe que não é uma equipe individualizada, uma equipe que trabalha em comum acordo, trabalha juntos, unidos, né, com o compromisso de cumprir com um objetivo no final do processo. Por exemplo, se eu deixo passar alguma coisa por desapercebido, o meu colega que está trabalhando juntamente comigo vai perceber que eu deixei passar ali algo muito importante, então ele vai corrigir aquela parte do processo. Agora, quando nós falamos dessa liderança liberal, uma liderança individual, pode acontecer muitos erros no meio do processo e tem erros que custam muito caro para a empresa. Tem empresas que não conseguem superar nunca mais. Então é muito importante que não tenha erro. Um erro custa muito caro para uma empresa. Imagina uma empresa que produziu 5 milhões de veículos no mesmo segmento. E nesse veículo teve uma falha mecânica. E agora essa empresa tem que fazer o recall em todos os veículos. Imagine o tamanho do prejuízo que essa empresa não vai ter até ela corrigir todos esses problemas, sem contar os processos que ela vai ganhar ali até conseguir corrigir todos esses defeitos. Então, pessoal, isso é muito importante, não pode ter falhas. Por isso é importante a equipe, uma equipe que trabalha junto, que luta pelo mesmo objetivo. E quando a gente fala dessa equipe, nós estamos falando dessa liderança, né, que trabalha ali unida. Aqui nós temos, por exemplo, nós desenvolver um carro, nós temos ali várias linhas diferentes. Nós temos uma linha de engenharia, nós temos uma linha mecânica, temos uma linha de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia elétrica e uma frente de mecânica. Então, assim, essas frentes têm que trabalhar unidas, porque uma está ali completando o trabalho da outra. Então, se há falha mecânica, atrapalha o processo elétrico. Se há uma falha elétrica, atrapalha o processo mecânico. Então, é um conjunto, é um todo para formar um veículo.
Então tem que ter toda essa organização, essa junção, né? Tem que ter união e trabalhar em equipe para que no final do processo tudo dê certo. Na linha de produção de aves, suínos, bovinos também é da mesma forma, não é diferente. Aí nós temos aqui liderança paternalista. O que é liderança paternalista? O paternalismo é uma atrofia da liderança onde o líder e sua equipe têm relações interpessoais similares às de pai e filho. A liderança paternalista pode ser confortável para os liderados e evitar conflitos, mas não é um modelo adequado num relacionamento profissional, pois numa relação paternal, os mais importantes para o pai é o filho, incondicionalmente. Já uma relação profissional, o equilíbrio deve ser preponderar e os resultados a serem alcançados pela equipe são mais importantes do que o indivíduo. Embora os estilos de liderança já tenham sido identificados, anteriormente designados com estes e outros nomes aqui. Esses e outros nomes aqui ficam outros estilos de liderança associados à relação casual entre cada estilo e os efeitos sobre o clima de trabalho e o desempenho. Então, esse estilo paternalista, digamos que eu sou um líder e eu trabalho com uma equipe de 10 pessoas e eu tenho um estilo paternalista para com um, ou dois ou três dessa equipe. O estilo paternalista, ele não vai funcionar porque hora ou outra eu vou precisar desligar um funcionário ou outro por conta de alguma incompetência. Então, se é o meu filho, eu vou pensar 10 vezes, né? Se é o meu filho na minha empresa, lógico, se for na empresa do outro e for o meu filho, eu não tenho que pensar, ele tem que agir de forma correta, fazer o que é certo. E se ele não fizer, infelizmente, ele vai ter que ser desligado da empresa. Mas imagine eu na minha empresa e o meu filho. Então, assim, é totalmente diferente, né? Eu vou querer dar uma outra oportunidade, às vezes 2, 3, 4, mas a gente sabe que numa empresa que não é sua, né, que você trabalha e você tem que ter resultados, isso não funciona. O funcionário ali, o colaborador, ele tem que dar o melhor de si e se não está dando certo, a gente vai ter que passar ele para uma outra área ou então vai ter que desligar esse funcionário e colocar outra pessoa no lugar dele que produza melhor que ele. Não tem como uma empresa crescer se não for produzindo. E para ela produzir, nós precisamos de quê? Desempenho. Nós precisamos de automotivação, nós precisamos de trabalho em equipe e trabalho muito. Não é pouco trabalho, não, é muito mesmo para que o negócio dê certo. E não tem nenhum empresário que vai querer segurar uma pessoa que não produz. Isso aí é um fato. Se você trabalha em uma empresa e você não está motivado nessa empresa, às vezes se você conversar com o seu patrão, entrar num acordo, às vezes é melhor você procurar algo que te motive, algo que é bom para você. Não adianta você continuar trabalhando em uma empresa sendo que você não está motivado. Não estou dizendo para vocês pedir conta, ficar desempregado, não, não é isso. Estou dizendo que vocês podem procurar algo que dê certo para vocês. De repente, se você encontrar algo que seja bom, você faz um acordo com o seu patrão e, né, vai procurar uma melhoria para vocês. Porque senão não é bom para você nem para a empresa. Nós temos aqui o estilo visionário. Canaliza as pessoas para visões e sonhos partilhados. Tem um efeito muito positivo sobre o clima de trabalho. É apropriado para situações onde ocorra mudança que exigem uma nova visão. Aí nós temos o estilo conselheiro. Relaciona os desejos das pessoas com os objetivos da organização. Ajuda o empregado a ser mais eficiente, melhorando as suas capacidades ao longo do prazo.
Estilo regional. Cria harmonia melhorando o relacionamento entre as pessoas. Ideal para resolver e sarar conflitos num grupo, dar motivação em períodos difíceis, melhorar o relacionamento entre as pessoas. Aí nós temos estilo pressionador. Atinge objetivos difíceis e estimulantes. Tem um efeito, por vezes, negativo sobre o clima do trabalho, pois é frequentemente mal executado. Estilo dirigista. Acalma os receios, dando instruções claras em situações de emergência. É apropriado em situações de crise para desencadear uma reviravolta na situação com subordinados difíceis. Esse estilo dirigista, eu vou até citar um exemplo aqui para vocês. Um amigo meu trabalhava na usina ali em Quirinópolis e de repente passa uma mensagem no rádio dizendo que um canavial estava pegando fogo e lá tinha algumas colheitadeiras que possivelmente ia queimar porque eles não estavam conseguindo controlar o fogo. Então ali várias pessoas começaram a pegar alguns equipamentos para poder sair em direção àquele fogo, para poder socorrer, né, aquelas máquinas que poderiam estar queimando. E aí o gerente geral daquela equipe de trabalho chamou eles numa reunião, naquela hora que estava pegando fogo. Eles disseram, mas como que você nos chama numa reunião no momento em que está pegando fogo? Ele disse, olha pessoal, eu convidei vocês para uma reunião porque vocês não estão indo apagar fogo, vocês estão indo colocar mais fogo ainda, porque vocês estão saindo daqui acelerados, de cabeça cheia, e dessa forma vocês não vão conseguir resolver nada. Então eu vou dar um conselho para vocês. Aquele funcionário que passar de 80 km por hora em direção àquele fogo vai ser demitido da empresa. Ou seja, qual que é a visão dele? As pessoas estavam saindo dali de uma forma muito rápida, apavorada, adrenalina lá em cima, porque acreditavam que ia pegar fogo. Mas naquela velocidade em que eles estavam saindo, possivelmente eles poderiam capotar o carro no meio do caminho, poderia trazer ainda mais prejuízo para a empresa. Então o gerente disse, olha, aquele que passar de 80 km por hora será demitido, ou seja, estava jogando água na fogueira, estava apagando aquele primeiro fogo. Então os funcionários saíram dali, né, mais tranquilos, mais calmos, foram lá, conseguiram apagar o fogo, conseguiram fazer com que aquelas máquinas não queimassem e, enfim, resolveram o problema de uma forma bem tranquila e calma. Então isso é muito importante quando a gente tem um líder que tem esse estilo dirigista, que controla as situações difíceis. Nós temos aqui estilo de liderança. Sempre foi complexo por estar diretamente condicionada a uma relação do comportamento humano, mas é imprescindível que seja situacional, flexível e adaptado para os resultados que se pretende. O principal objetivo pretendido deve ser contar com as etapas do estilo autocrático, democrático e liberal, levando em conta o receptor com as ações e autoestima e efetividade, respeito ao liderar. O estilo deve ser situacional devido ao aprimoramento contínuo de todo o ambiente de trabalho. Aí nós temos aqui três tipos, né, de dominação, onde nós vamos estar falando também. Três tipos puros de dominação. Segundo o Weber, as pessoas se submetem à dominação por motivos diversos, como receber alguma vantagem na situação ou por costume de deixar-se mandar ou por afeto ou afinidade com o dominador. Estas dominações não sempre apoiadas em causas
jurídicas que lhe dão dignidade para existirem. Basicamente, as três formas legítimas de dominação são: dominação racional, legal. Seu mecanismo é baseado no estudo com regras bem definidas, onde os direitos podem ser modificados ou recriados. A associação dominante é eleita e nomeada em seus funcionários, nomeadas pelo senhor. O dever de obediência está graduado numa hierarquia de cargos e a base do funcionamento técnico é a disciplina do serviço. A burocracia constitui o tipo tecnicamente mais puro da dominação legal, cujo trabalho rotineiro geralmente está entregue. A máquina do Estado atual, municipal, estadual e federal, se encaixam nesta visão de dominação autorizada, assim como sindicatos e associações, funcionários de bairros e etc., que muitas das vezes decidem pela maioria instituída de um poder por seus próprios membros, que mesmo reprovando alguns atos, nada fazem para mudar a situação. Muitos programas de qualidade total das empresas privadas encaixam aí. Incutido nos funcionários que tudo deve fazer para que a empresa progrida, obtenha lucro, esquecendo a importância dos relacionamentos, da efetividade e realização pessoal dos funcionários. Então, essa dominação racional legal, nós estamos vivendo isso. Hoje nós temos a questão aí do Covid-19 e há uma grande dominação aí por parte de governos e prefeitos, né, que fazem os seus decretos. E dentro dos decretos, eles colocam o que nós podemos e não podemos fazer, né? São pessoas que foram escolhidas pelo povo, eleitas pelo povo, para tomar decisões, e eles tomam suas decisões, né? E a gente sabe que eles fazem isso de forma legal, né? O decreto é legal, não é ilegal, não estão fazendo nada fora da lei. E por mais que muita gente não concorde, todos estão lutando para seguir as regras, porque se não seguir as regras tem a cobrança, né? Então é um exemplo claro de dominação racional legal. É onde outro fator muito importante que é utilizado dentro dessa dominação racional legal é a mídia, né? Muitas das vezes o governo, o mundo, né, quer implantar alguma coisa e aí a mídia ela faz todo o papel de poder plantar na cabeça das pessoas que aquilo ali é bom e que vai dar certo. Aí as pessoas quando acreditam, né, aí pronto, pode implantar que dá certo. Então a mídia ela é fundamental. Por que só passa informações sobre Covid-19 nas televisões, nos jornais? É uma forma de colocar na cabeça das pessoas que os riscos, né, da doença e, consequentemente, aí vem logo depois a vacinação. Aí todo mundo, ainda que a vacinação não seja algo que esteja comprovado do jeito que precisa estar, mas como a mídia já vem trabalhando há um bom tempo na cabeça das pessoas o risco de não se vacinar, aí as pessoas acabam acreditando que a vacina é a melhor solução, já que a doença é mortal, né, e que mata, então as pessoas concordam facilmente com a vacina. Agora pensem comigo, se não existisse um trabalho da mídia, por parte da mídia, né, cotidiano,
para fazer com que as pessoas acreditem realmente que a doença ela é mortal e que ela, né, traz transtornos. A gente sabe que é, né? Mas se não tiver um trabalho da mídia forçado em cima disso daí dia e noite, as pessoas não vão acreditar facilmente. A gente não acredita facilmente nas coisas. Mas quando existe uma política, né, de pregação daquilo ali todos os dias, todos os dias, todos os dias, as pessoas acabam acreditando que realmente aquilo ali. Teve um certo ditado uma vez que diz que se uma mentira for falada durante 10 vezes, as pessoas já acreditam nela como verdade. E mesmo sabendo que é mentira, fica acreditando como verdade. Então, é uma forma de dominação legal que existe por parte, né? A gente viu aí, tem algumas empresas que adotam isso daí, mas acontece mais quando a gente fala dos nossos governantes, nossos deputados, nossos senadores, presidente da República, nossos prefeitos, vereadores e etc. Nós temos aqui dominação tradicional. Acontece por parte. Deixa eu melhor ver aqui. Dominação tradicional. Deixa eu ver. Acontece porque as pessoas acreditam no poder enraizado do dominante. De acordo com sua dignidade, é que é confirmada pela tradição daquela comunidade. A associação dominante é de caráter comunitário, afirmada pela tradição, onde o dominante age segundo sua vontade, sua efetividade e o seu ponto de vista, que são influenciados por preferências pessoais. No quadro administrativo, o dominador sempre nomeia pessoas ligadas a ele por laços afetivos ou vinculados de fidelidade. Podemos observar nesse tipo de dominação duas formas distintas de quadros administrativos. Estrutura puramente patriarcal, onde os servidores têm completa dependência pessoal do senhor, que tem domínio total das situações e das decisões como um direito de sua dominação. Ainda hoje na Índia esta dominação existe, onde as castas dominantes têm o direito legítimo pela tradição de obter privilégios sobre as castas dominadoras, apoiando-se na lei kármica. Muitos familiares e clãs do Oriente ainda vivem segundo o patriarcado, que direciona a vida de seus membros. Estrutura estamental, onde os servidores não são pessoalmente ligados ao Senhor, mas escolhidos por ele para o cargo, por obterem algum direito sobre o mesmo. É uma competição e a conquista de privilégios que se mantém nos cargos. Esse tipo de dominação ocorre nos países onde ainda domina a monarquia, onde o soberano escolhe os seus súditos que ocuparão cargos distintos. Os coronéis das fazendas brasileiras ainda hoje exercem esse tipo de dominação. Não precisa ir longe para ver isso aí não. Só ir ali na Venezuela a gente já vê esse tipo de dominação aqui, viu? Bom, pessoal, nós temos aqui agora dominação carismática. É exercida pelo dominador por causa de suas qualidades pessoais e de seus dotes sobrenaturais. Seu heroísmo, seu poder intelectual ou de oratória conduz os seus seguidores pela capacidade que possui de influenciá-los com apelo emotivo e despertando-se neles a lealdade, enquanto seu carisma consegue conquistá-los. Não necessariamente se
de competência ou qualificação. A autoridade carismática baseia-se na crença e nos reconhecimentos das qualidades dos dominantes e enquanto estas correspondem aos seus anseios dos dominados. Penso que as primeiras comunidades cristãs, onde as pessoas atuavam segundo seu carisma, pode ser um grande exemplo desse tipo de dominação. Atualmente, as religiões relâmpagos, onde centenas de pessoas seguem um líder pelo poder de sua palavra e por sua suposta indicação pela própria divindade, também são exemplos dessa dominação. Assim como esses líderes são seguidos com fanatismo, também perdem sua autoridade com muita rapidez. Pensando mais no nosso dia a dia, nas escolas também há esse tipo de dominação, pois os monitores de turmas são escolhidos por suas características pessoais. Assim também as eleições de diretores da escola que aconteceram esta semana nas escolas estaduais do nosso estado também trilham por este caminho. Procuramos eleger a pessoa que nos parece ter melhores qualidades pessoais e de acordo com nossas afinidades para administrar nossa escola. Então, pessoal, quando nós falamos dessa dominação carismática, até citou a questão aqui das religiões, eu posso dizer para vocês que se uma pessoa que é religiosa, né, nós até vimos aqui esse caso, nós temos alguns pastores diante de algumas igrejas, são pessoas que têm uma estima muito grande por parte da população e está ali representando Deus, representando a igreja de Deus aqui na terra. Nós temos aí vários pastores, temos padres, temos, enfim, várias pessoas nesse segmento e essas pessoas representam uma comunidade, só que tem um porém, como disse aqui, né? Podem ser que eles estão bem e pode perder muito rápido isso daí. Porque uma pessoa, para ele administrar uma igreja, para ele estar na frente de um trabalho, ele tem que ser exemplo, né? Ele tem que dar um bom testemunho. O que é dar um bom testemunho? É a pessoa que faz as coisas da maneira correta. E uma vez que ele fez as coisas da maneira errada, ele vai perder esse privilégio, porque a própria população vai ignorá-lo. Então, toda pessoa que está diante, né, não só questão religiosa, mas a gente vê isso aí também, esses atores, né, esses cantores famosos, são muito bem recebidos pela população, fazem os seus shows, as pessoas gostam, mas de repente o cara pisa na bola, começa a trair esposa, abandona a esposa, filho, de repente ninguém mais está dando moral pro cara, o cara pisou na bola, né, com os fãs, como muita gente fala, o cara pisou na bola com a família e nós temos vários exemplos aí de cantores que perdeu, né, esse carisma no meio do povo por conta de ter cometido alguma falha, algum erro, e isso atrapalha a carreira de qualquer pessoa. Então, toda pessoa pública, pessoal, a gente fala dessa dominação carismática, a gente está falando de pessoa pública, né? Toda pessoa pública, nós temos também os deputados que são votados, presidentes, prefeitos. Uma vez que a pessoa sujou com a população, ele perde nesse estima da população. Ele perde esse carisma que ele tem com a população. Infelizmente, a população não quer nem saber. Todo mundo, a gente está de olho, a gente fica observando. E se a gente tem um certo privilégio dentro de uma sociedade com as pessoas, a gente tem que preservar isso aí, a gente tem que valorizar, porque da mesma forma que a gente consegue conquistar esses privilégios, a gente perde eles muito rápido. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Desejo a vocês uma boa aula. Caso vocês tenham dúvida, eu estou à disposição de vocês.